Fala galera! Hoje nós vamos resolver exercícios de energia, tá? Fiz uma seleçãozinha de alguns exercícios básicos para aplicar os princípios da conservação de energia, tá? São exercícios meio que modelos que vão servir para você fazer outros, certinho? Então vamos concentrar, tá? Põe o problema, você dá uma lida nele, né? Alguns eu vou ler com você e a gente vai e resolve, certinho? Vamos lá então! Nesse exercício, ele fala de 3 blocos que descem em rampas distintas, 1, 2 e 3, sem atrito, né? E pergunta, sobre as velocidades V1 e V2, o que se pode afirmar? Então, vamos lá. Pessoal, esse primeiro problema aí da UERJ, ele meio que faz parte da minha teoria, né? Não tem só na UERJ não, já caiu ele parecido em outros vestibulares também. É um exercício bem antigo, mas sempre o primeiro exercício que eu faço de energia, tá? Porque a resposta dele muitas vezes é o começo de vários outros problemas, tá? Então, os 3 bloquinhos são abandonados a partir do repouso, né? E descem por trajetórias distintas, né? O A cai sem atrito livremente, né? O B escorrega numa rampa reta e o C escorrega numa rampa, né, curva, ambos, todos sem atrito. Legal. E chegam ao solo com V1, V2 e V3. Aí ele faz conjecturas então sobre quem é maior, quem é menor, se é igual e tal. Bom, vamos lá. Se eu pegar o caso A, né, o caso 1, se eu pegar o caso 1, como não há atrito, trata-se de um sistema o quê? Conservativo, né? Se você assistiu a aula, né, a última coisa que eu falei lá na aula de energia foi sistema conservativo. Em um sistema conservativo, que isso é importantíssimo, a energia mecânica é o quê? A energia mecânica é constante. O que significa isso? Se eu pegar a energia no ponto A e no ponto B, elas serão o quê? Iguais. Gente, um cuidado que eu gosto sempre de falar. Trabalho é durante um trecho. Energia será sempre pontual. Energia, você sempre pega energia num ponto e no outro, tá? Como também no trabalho não depende da trajetória, você vai ver que energia aqui também não. Você não vai considerar a trajetória. Você considera o que eu tenho de energia aqui e o que eu tenho de energia no final. Legal? Então vamos lá. Gente, conforme foi visto, a energia mecânica, como eu disse, também é a soma de todas. Essa segunda linha aqui, você não vai ter que escrever ela o tempo inteiro não, tá? Mas essa primeira vez aqui é bom você escrever. Ah, outra coisa importantíssima. O que eu escrevi aqui, ó? HB igual a 0. Você está lembrado que na aula de energia eu falei para você que a energia potencial gravitacional ela depende de uma referência, de um referencial. Para não trabalharmos aqui com energia potencial negativa, como eu disse lá na aula, eu sempre vou zerar a altura no ponto mais baixo do problema. Entre A e B, quem é que está mais embaixo? É o B. O que eu faço? Eu zero a altura em B. Tá? Então, todo problema de energia, você me vê explicando qual é o meu referencial de energia potencial. Aqui, o meu referencial é o ponto B. Lá ele é 0. Tá? Então, eu faço questão de mostrar. E é bom que você faça. Tá? Às vezes você vai fazer uma prova aí que tem questões discursivas, o examinador vai gostar de ver isso aqui seu. Tá? É uma questão de organização. Ele não vai ter que adivinhar que você está pensando que lá embaixo a altura é 0. Você falou para ele. Tá bom? Quanto mais clara for a informação, melhor. Tá bom? Então vai lá. Gente, agora, colocado isso, aqui eu coloquei, como eu disse, só para a gente raciocinar. Energia elástica, energia armazenada em molas. Tem mola aqui no A ou no B? Não, né? Então, ó, eu nem precisava ter citado as duas. Elas não deveriam estar aqui. Tudo bem? Eu coloquei para você entender como que é o raciocínio. Lá no ponto A, foi abandonado o repouso, não foi? Só que a energia cinética não depende da velocidade, não é mv ao quadrado sobre 2. Se a velocidade em A é 0,
A energia cinética em A é quanto? 0. Agora, a energia potencial, ela depende de altura, né? No ponto A, se a altura em B é 0, o ponto A tem altura, o Hzão. Ele tem altura. Se ele tem altura, ele vai ter energia o quê? Potencial. Tudo bem? Legal. Lá no ponto B, quando ele estiver chegando na iminência dele tocar o solo, ninguém vai te perguntar assim, ó, eu solto o pincel a 30 centímetros da minha mão, ou do chão. Qual a velocidade dele depois da manhã? Não tem sentido alguém te perguntar isso. Ele sempre vai te perguntar a velocidade com que ele está chegando no chão. A velocidade que ele tem na iminência de tocar o solo. Então tá aqui, ó. Quando ele estiver chegando no solo, ele vai ter velocidade. Se ele tem velocidade, ele tem energia o quê? Cinética. E quando ele chega aqui no ponto B, ó, qual que é a altura dele em relação ao ponto B? É 0? Ele chegou no ponto B, ó. Se a altura dele é 0, o que é energia potencial? mgh. Então, essa energia potencial é 0. Por quê? Porque você falou, você explicou que ele é 0. Tudo bem? E aí morreu o problema. Energia potencial, qual que é a fórmula? mgh. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, no caso aqui o V1, né? E aí, gente, eu venho aqui, ó, corto as massas, tá? Fica V1 ao quadrado sobre 2 igual a GH. Só mudei o lado. Joga esse 2 para o lado de lá. Ó. V1 ao quadrado, 2GH. Então, V1 é quanto? Raiz de 2GH. Certinho? Legal. E se eu fizer isso aqui, ó, gente? Caso 2. Ó, caso 2, né? Se eu fizer o caso 2 e chamar aqui em cima de A e aqui embaixo de B, note que eu não travei o vídeo. Puf! Mesma coisa. Vai mudar alguma coisa? Que energia que esse bloco tem em A? Só potencial. Que energia que ele tem em B? Só cinética. Caso 3, muda? Não. Então, olha só. Guarda isso, que é importante que a gente, em questões, às vezes, de questões objetivas, você sabe a resposta direto. Só marcar. Toda vez que eu converto só potencial em cinética ou só cinética em potencial, por exemplo, volta esse problema, esse pincel, eu vou lançá-lo para cima. Qual a altura máxima que ele atinge? Bom, eu posso jogar aqui de novo. Qual que é a altura máxima que ele atinge? Vai ser o V1, né? A altura aqui, ó, vai ser o V1 ao quadrado sobre 2G. Então, sempre que você tiver apenas, guarda, apenas potencial virando cinética ou cinética virando potencial, a relação entre velocidade e altura é essa aqui, ó, raiz de 2GH. Fechou? Claro, desprezando a resistência do ar, né? Então, se eu deixo esse pincel cair sem resistência do ar, qual a velocidade que ele chega aqui na outra mão? Quanto? Raiz de 2GH, onde H é a diferença entre um ponto e outro. Legal? Tá aí, então, esse é o primeiro problema e extremamente importante, porque essa resposta você pode usar ela em vários outros exercícios. Certinho? Vamos para mais um. Quando a velocidade de um móvel duplica sua energia cinética... Gente, esse segundo problema também bem simples, tá? Eu vou trabalhando esses problemas mais simples, mais conceituais primeiro, para depois a gente dar uma melhorada, ok? Ele fala assim, ó, se eu dobrar a velocidade de uma partícula, o que acontece com a energia cinética dela? Bom, se eu dobrar, ou seja, significa que ela já tinha uma velocidade. Se ela tinha uma velocidade, ela tinha uma energia cinética, que era dada por quem? mv ao quadrado sobre 2. Dobrando a velocidade, eu vou ter uma nova energia cinética. Dobra a velocidade. Então, quer dizer, como a velocidade é ao quadrado, a hora que eu dobro ela, 2 ao quadrado, 4. 4v ao quadrado, eu coloco o m aqui, coloco o 4 antes do m. E aí eu fico com esse termo. Quem é esse termo? É a energia cinética inicial que ele tinha. Conclusão, se eu dobrar a velocidade, como a velocidade está ao quadrado, eu faço o quê? Eu quadruplico a energia cinética. Tá legal? Simples assim. Então, letra E. Legal? Vamos para mais um. A figura abaixo representa um carrinho de massa m se deslocando sobre o trilho de uma montanha-russa num local onde a gravidade é 10.
Considerando que a energia mecânica do carrinho se conserva durante o movimento e, em P, o módulo de sua velocidade é 8 metros por segundo, teremos no ponto Q uma velocidade igual a... Gente, um outro exercício bem clássico, né? É o famoso exercício de montanha-russa. Tem alguns modelos, né, diferentes, a gente vai comentar outros, que é o seguinte. Ele diz que o carrinho aqui no ponto P, ele tem uma velocidade de 8 metros por segundo. E ele vai descer, depois subir e passar pelo ponto Q. Pergunta, qual a velocidade do carrinho no ponto Q? Como ele desprezou os atritos, né? Porque ele falou que a energia mecânica é constante. Se a energia mecânica é constante, temos de novo um sistema que é conservativo. Se é conservativo, energia mecânica em P é igual em Q. Você que está começando, quando a pessoa começa a fazer exercício, ela quer sempre zerar a altura no chão, né? Normal. Se você zera a altura no solo, só que eu estou informando. Que energia que eu tenho em P, gente? Que energia que eu tenho em P? Em P eu tenho cinética e potencial. Por quê? Porque ele tem velocidade e tem altura. E em Q eu vou ter quais? Cinética, porque ele pediu a velocidade, então tem cinética. Pode ser que seja zero, né? Mas se ele pediu, vamos admitir que tenha. E também potencial, porque também tem altura. Aí se substitui, né? Fórmula. Isso aqui é mv ao quadrado sobre 2 da potencial mgh. Lá de cá a mesma coisa. Como o carrinho é o mesmo, a massa é a mesma, você cancela ela em todos os termos. E aí substitui. Ó. Vp é 8, né? A altura em P é 5, a altura em Q é 8. Aí aqui, 64 dividido por 2, 32, mais 50, igual a V que é o quadrado sobre 2, mais 80. Vou jogar esse cara para cá. 32 com 50, 82 menos 80, igual a esse termo. Que dá 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, VQ ao quadrado igual a 4, VQ igual a 2 metros por segundo. Certinho? É tranquilo, é facinho. Só que pode ficar mais fácil. Lembra que eu te falei que energia potencial é energia de posição? Né? Então, ela requer um referencial. Olha o que eu fiz aqui, ó. Ou você pode optar em fazer essa contona, ou diminuir um pouco ela. Fazendo o quê? Ó? Zerando a altura em P. Quando você conhece as duas alturas, a inicial e a final, ó, se você quiser zerar a altura em P, ó, se eu fizer o HP igual a zero, quanto passa a ser a altura do ponto Q, gente? Ó, se aqui é 0, aqui ó, a diferença é 3, né? Então aqui passa a ser apenas o quê? 3 metros. Ó. Então o H aqui é 3 metros. Olha como facilitou, você ganhou um termo. Em P, como a altura é 0, eu só vou ter energia cinética, tá aqui. Agora em Q eu vou ter as duas de novo. O que eu faço? Coloco as fórmulas, cancelo de novo o M. Aqui, 8 ao quadrado por 2 dá 32. Aqui, VQ normal. E aqui, ó, GH. Quanto que é o H? 3. Então, 30. Já joguei para cá, né? 32 menos 30, VQ ao quadrado. Aí aqui o resto da conta você já viu. Certinho? Viu? Então, é muito comum, às vezes, em exercício, você coloca o referencial que fique melhor para você. Às vezes, dentro de um exercício, você pode fazer uma parte dele com um referencial e a outra parte você muda. Também pode ser feito. Só que, se você mudar, né, eu já gosto de fazer sempre, mas sempre informe o referencial que você está usando. Informe. É sempre bom fazer isso, tá? Para não deixar ninguém ter que adivinhar o que você está pensando. Legal? Ok. Vamos para mais um. Na figura, a mola 1 está comprimida de 40 centímetros e tem constante elástica de 200 Nm por metro. Após esta mola ser liberada, o bloco choca-se com a mola 2 de constante elástica 800 Nm por metro e sem deformação inicial.
Considerando os atritos desprezíveis, podemos afirmar que a mola 2 será comprimida de, no máximo... Ok, vamos lá para mais um. Gente, aqui a mola está comprimindo, desculpa, o bloco está comprimindo a mola 1, tá? Está comprimindo, está parado. Aí solta. Quando solta, ele vai percorrer esse trilho livre de atrito, né? E vai comprimir a mola 2. Pergunta, qual a deformação máxima da mola 2? Gente, quando ele deformar a mola 2 ao máximo, ele para, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, primeiro, se não tem atrito, energia mecânica em 1 igual a 2. Né? Como ele não está nem subindo nem descendo, você zera a altura no solo e não vai mexer com energia potencial gravitacional. Mas como ele está comprimindo a mola 1, tem energia o quê? Elástica. Aqui, ó. Não tem velocidade porque ele estava parado. Quando ele é solto, bate na mola 2 e comprime ela ao máximo, ele para poder voltar. Se para, não tem cinética. Aí, lá no ponto 2, na deformação máxima, eu só vou ter o quê? Elástica de novo. E aí a tabuada, né? Você joga aqui a fórmula da energia elástica 1 em 2, você cancela esses dois e põe os valores. K1, 200. Professor, é 200 newtons por metro. Eu posso deixar o centímetro aqui? Pode. Por quê? Aqui é newton por metro, aqui é newton por metro, você cancela. Então, sempre que tiver comparação assim, ó, você não precisa converter as unidades. Certinho? Porque aí, ó, newton por metro com newton por metro, você cancela. O centímetro que está aqui vai ser o centímetro de cá. Fechou? Bom, e aí outra coisinha da matemática. Ó. Se eu dividir isso aqui, ó, vou dividir por 200, vou dividir por 200 e vou dividir por 200, os dois lados. Ó. 200 com 200 dá 1, 800 com 200 dá 4. Então fica assim, ó. Agora olha que bonitinho, eu poderia resolver isso aqui e tal, mas são todos quadrados perfeitos. Ó. Se eu extrair a raiz de K e de K, o que vira? Raiz de 40 ao quadrado, 40. Raiz de 4, 2. Raiz de x ao quadrado, x. Passo 2 dividindo, x igual a quanto? 20 centímetros, letra E. Fechou? Ok. Mais um. Um corpo de massa 4 kg é abandonado do repouso no ponto A de uma pista, situada num plano vertical, cujo atrito com o corpo pode ser desprezado. O corpo escorrega e, na parte horizontal inferior, ele comprime uma mola de constante elástica 400 N por metro. A deformação máxima sofrida pela mola é em centímetros. Então, gente, nesse exercício da Unifor, o bloco, né, ele é abandonado. Se ele é abandonado, qual a velocidade inicial dele? 0. Ele é abandonado do bloco A e desce essa pista aí, nesse tipo um tobogã doido aí, ó, e vai comprimir a mola. E ele pede a deformação máxima da mola. Guarda! Deformação máxima da mola. Quando ele deformar a mola ao máximo, o que acontece? Ele para. Então, eu vou chamar lá em cima de A e aqui no ponto de deformação máxima, eu vou chamar de quê? De B. Como ele mandou desprezar os atritos, de novo, o que eu tenho? Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Zero a altura em B, por ser o ponto mais baixo, e falo isso para quem vai corrigir minha prova, tá? Aí em A, como ele é abandonado e não tem mola lá em cima, mas tem altura, lá ele só tem energia o quê? Potencial. Aqui, quando ele para e a altura é 0, eu só sobra ali energia o quê? Elástica, porque a mola está comprimida. Aí a fórmula, né? mgh kx ao quadrado sobre 2. Posso cortar alguém? Não, não tem ninguém aqui igual de cá. Ó. Massa é 4, gravidade 10, altura 1,8. O K ele me deu 400, x ao quadrado sobre 2. Bom, eu gosto de fazer assim, ó, gente. Eu tenho um 4 aqui e um 400 de lá, olha só. Eu vou dividir os dois por 4, ó. Aqui fica 1, aqui fica 100, certo? 10 vezes 1,8, 18. 100 sobre 2, joga esse cara para cá. 36 igual a 100x ao quadrado. De novo, 2, tudo quadrado perfeito, né? Raiz de 36, 6. Raiz de 100, 10. Raiz de x ao quadrado, x.
Jogo 10 dividindo, x igual a quanto? 0,6 metros. Certinho? Então, gente, tá aí. Alguns exercícios são simples, tá? Não são exercícios pesados, mas para a gente aplicar a teoria que a gente acabou de ver. Legal? Aí, depois nós vamos fazer outras aulas com os exercícios um pouco melhores, com os exercícios de um nível mais pesado e alguns mais modernos, mais próximos do que a gente está vendo agora no Enem. Legal? Então tá aí. Grande abraço para vocês, bons estudos. Tchau, tchau.